vamos dizer, o básico, né? Entra uma mensagem, alguém consome aquela mensagem na ordem que ela foi enfileirada. O outro bem comum também é o tópico, né? Quando você tem situações em que você tem uma mensagem e você quer que esta mensagem seja distribuída em mais de um consumidor, você entra aí num cenário em que muito possivelmente você vai trabalhar com o tópico, que aí, no caso o tópico é como se fosse uma fila é uma fila com vários consumidores. E esses consumidores vão receber uma cópia dessa mensagem dentro das suas subscriptions lá, dentro do seu uma fila, como se tivesse um núcleo disparando para várias filas para cada um desses consumidores ele vai gerar conseguir a cópia dessa mensagem. Ele vai gerar um clonezinho da mensagem para cada um dos serviços, né? Exatamente. Com o JSON, ele vai pegar essa mensagem com o JSON e vai entregar um JSON para o serviço do Chagas, um JSON para o serviço da Pri, do Richard e do Otávio. Ele entregou para cada um, entendeu? No caso, isso seria o tópico. Uma cópiazinha para cada um. Esses são os mais básicos, assim. Aí você tem, assim, de estruturas, né, de partners que você tem, por exemplo, você tem, não sei se é o momento, se não for até me corrijam, falar, por exemplo, do Dead Letter Kill, que é, caso dê errado aquela entrega sua, o sistema está indisponível, você pode implementar políticas de retentativa, e assim, quantas vezes eu vou tentar acionar aquele sistema para entregar a mensagem para ele, e se eu não conseguir nessas tentativas que eu propus, sei lá, tentei entregar o JSON para o Chagas, ele está indisponível. Tentei entregar o JSON para o Chagas, ele está disponível. Tentei pela terceira vez, cara, agora eu vou colocar numa outra fila que é responsável por, sei lá, notificar um e-mail, colocar num processo manual, porque pode ser alguma coisa que o serviço do Chagas não tá sabendo tratar. Aí você pode criar suas políticas de como você vai lidar com a mensagem que não conseguiu ser processada de maneira nenhuma. E acho que é importante ressaltar que isso é uma explicação simplificada, porque a sua política pode ser, a partir da terceira tentativa, você vai regenerar essa mensagem para amanhã, vai tentar mais 4 vezes, e aí sim vai jogar para uma fila dos mortos, né? Então, pode ter estruturas que são aderentes aos seus negócios, com regras, inclusive, regras de negócio vinculadas ali na sua mensageria. O importante é que a mensageria ela vai atender uma demanda de negócio. Ela é implementada pensando numa demanda, seja o assincronismo, seja a disponibilidade, você está implementando pensando nisso, e dentro dela você vai ter coisas que são, da estrutura dela, são regras. Assim, às vezes, no meu caso, se eu não conseguir entregar uma mensagem para o Chagas, para mim, para o serviço Chagas, já é crítico. Então, assim, cara, então já explode tudo, notifica, põe painel vermelho, manda e-mail para quem der, dá choque em quem tiver que dar. Então, assim, isso é uma regra, entendeu? E pode ser assim, cara, isso aqui tenta processar 6 vezes e com o tempo a gente põe numa fila lá que um atendente trata manual, é normal. E assim, entendeu? É muito importante a gente fazer essas análises, igual vocês estão colocando bem aí, que é uma regra de negócio. É muito importante a gente fazer essa análise para cada situação que a gente tem. Porque a gente pode ter uma situação que a gente precisa garantir a entrega daquela mensagem, às vezes não. Às vezes, se a gente perdeu aquela mensagem, a gente pode simplesmente jogar ela fora, porque já vai vir uma próxima atualizada. E se eu ficar tentando enviar aquela mensagem, ela vai ser uma mensagem velha e desatualizada, que pode até atrapalhar o meu sistema. Eu tenho que saber definir. Tem algumas que eu tenho que garantir ordem das mensagens. Então, eu não posso, se eu não conseguir entregar essa mensagem agora, todas as mensagens que estão dependendo, que tem a mesma chave, a mesma identificação dessa mensagem, eu não posso entregar antes que eu consiga entregar essa mensagem. Então, assim, a gente precisa analisar muito bem a estratégia que a gente vai utilizar nessas retentativas também. Um exemplo bom para esse caso, Pri, é tipo assim, se eu tenho aquela mensagem do Uber, se o motorista está chegando, se ela não for entregue naquele momento, ela é simplesmente irrelevante daqui 2 minutos, porque o motorista chegou. Então, assim, eu não preciso reprocessar. Talvez eu salve numa fila só para saber que eu tive indisponibilidade, mas entregar essa mensagem não faz mais sentido. E a mesma coisa, assim, se o motorista está chegando, não pode ser enviado depois de se o motorista chegou, entendeu? Se essa mensagem entrou, ela não pode voltar na fila para ser depois dessa, entendeu? Acho que seu exemplo foi bom, Luiz, pra gente fazer um gancho aqui pro próximo assunto, porque, inclusive, o seu motorista chegando é um evento, né? Então, quem aí quer fazer a distinção entre mensagem e evento? Apesar que o Otávio pediu para eu poder falar disso, mas se alguém quiser fazer a distinção aí... Fala, Otávio, brilha.
Essa é polêmica, gente. Essa questão é muito polêmica, Qual que é a diferença da mensagem? Eu já vi até definições assim, que a mensagem tem que ter um tamanho mínimo, ou tamanho máximo, até para o tamanho máximo em kbytes, uma mensagem classificada como evento. Eu já vi definições desse tipo. E eu diria que hoje um evento está mais relacionado vamos dizer assim, a um fato ocorrido em um sistema, a um fato que aconteceu e que precisa ser notificado e que não gere um impacto para aquele sistema. O que eu não sei se foi muito claro. Não, aí eu discordo um pouco. Não necessariamente eventos podem gerar impactos e às vezes impactos, inclusive, importantes. Não, podem sim. Assim. Pode ter todo uma. Eu concordo com você. Bom. Eu gosto muito da definição que eu vi há pouco tempo, que ela está muito relacionada ao Estado, sabe? Porque assim, a mensagem, normalmente, ela carrega ali uma carga de Estado. Por exemplo, o cara criou um contrato, eu estou enviando aquele contrato para ser processado por um outro sistema. O evento, não, seria só notificando que o usuário tal criou esse contrato. Mas aquela mensagem, ele não carrega nenhuma informação sobre esse contrato, se esse contrato é do cliente X ou do cliente Y, se esse contrato é do tipo A ou do tipo B. Eu gosto muito desse tipo de definição, mas se você puxar a definição bem mais completa. Eu gosto a língua portuguesa ela é muito rica. Então, eu acho que a definição da palavra evento, elas têm uma aplicação quase que direta para TI. Se vocês me permitem que eu vou abrir o dicionário, eu vou ler rapidamente aqui. Tá colando, gente, tá colando, hein? Não pode colar, não. Hein? Abre o Aurélio. Aquilo que acontece. Abre o Aurélio, né? Abrir o dicionário, abrir uma aba, né, no Google. Mas aquilo que acontece. Acontecimento. Os importantes eventos de sua vida. Acontecimento imprevisto. Eventualidade. Qualquer acontecimento com propósito específico e organizado por pessoas especializadas. Aí tá falando, tipo, evento de festa, né? Fenômeno natural passível de observação científica. Fenômeno. Aí depois ele tem os resultados ali da química e da estatística. Mas, então, esse sinônimo de aconteceu alguma coisa, né? Vamos pegar o exemplo do Luiz aí, um aplicativo de motorista. Isso foi o que eu falei. Então, eu nunca citei nomes. Boa, Chagas. Exatamente, você nunca citou nomes. Na hora que você pede a sua corrida, você realiza um pagamento. Esse pagamento, você envia uma mensagem para a API, né, do aplicativo que vai efetuar esse pagamento. Essa mensagem ela contém dados sensíveis, ela vai realizar um processo, inclusive um processo que ele tem que ser único, né? Você não vai fazer o pagamento 2 vezes, né? Se você fazer esse endpoint chamar de novo, inclusive tem que ter uma trava para isso não ocorrer. Essa mensagem ela contém informações que vão ser propagadas, inclusive, né, para os bancos e etc e tal. Ela tem até uma criticidade devida ali. Agora, o motorista chegou, é um evento. Agora, essa explicação, ela pode passar a ideia que eventos são coisas que não são importantes. Não necessariamente. Você pode ter... Existem tipos de arquiteturas que são arquiteturas orientadas a evento. O que isso quer dizer? É que elas são arquiteturas reativas. Então, a partir de um evento determinado, vamos supor, uma pessoa fez uma compra. Outros sistemas podem ou não reagir a este evento, né? É diferente o sistema do caixa fez a compra, agora eu vou chamar o SAP para emitir o boleto. Não, o SAP está escutando se aquele evento vai acontecer ou não. Inclusive, aí entra nos paradigmas de consumidor-produtor, o consumidor do evento, não, ele pode inclusive nem saber quem são os ouvintes, né, os listeners daquele evento, quem assinou aquele evento. O produtor, falei errado, exatamente. O produtor daquele evento, ele pode inclusive nem saber quem são os consumidores. Obrigado, Priscila. Então, ele pode desconhecer, e inclusive pode ter ninguém consumindo o evento em questão. Então, a questão aí de definição de evento e mensagem, para mim, ela é muito mais conceitual do que... E aí, lógico, entra na questão que o evento ele normalmente vai ser atômico, então ele vai ser menor. Então, as estruturas preparadas para trabalhar com o evento, em geral, vão aguentar um volume, um tamanho de mensagem menor, ter suas exceções, enfim. Mas você ia falar uma coisa, Priscila? Acho que eu acabei te cortando antes do meu monólogo. Não, eu ia falar um pouco, era até um pouco isso que você falou agora no final. Eu gosto muito de pensar, assim, quando a gente trata com evento, a gente está tratando com alguma coisa que normalmente é pequeno. Você vai identificar o que está acontecendo
e dá quase que um status, um valor para aquele acontecimento. Mas dados complementares, informações extras a isso, aquele acontecimento, normalmente não vai junto do evento, porque senão você acaba transformando isso numa mensagem. Você está transferindo, você está dando uma mensagem para alguém, que ela vem com conteúdo completo. Então, por exemplo, nesse caso do aplicativo de motorista, se você só dispara o evento do motorista e o status do motorista, isso é bem um evento. Agora, se você manda ali todos os dados daquele seu motorista, todos os dados do passageiro, todas as informações, isso vai deturpando um pouco e trazendo um pouco mais para o lado da mensagem, porque aí quem está consumindo já está ali consumindo já a mensagem mais completa, e aí normalmente perde um pouco dessa visão que você trouxe, que quando a gente tem uma arquitetura orientada a evento, o consumidor ele pode ser desconhecido para o produtor. Então, quando a gente já trata uma mensagem, já manda uma mensagem, normalmente a gente já está mandando uma mensagem para um consumidor já específico. Então, por isso que evento normalmente é mais enxuto, que aí a pessoa tem só mesmo o dado que ela precisa ter ali do acontecimento, sem informações adicionais. Exatamente. E aí, acho que, inclusive, vale a pena citar, tem até um outro paradigma, que seria o paradigma de streaming, né? E aí, normalmente o streaming ele é um paradigma que não entra, apesar que tem algumas pessoas que usam o nome mensageria, inclusive, para poder abranger a parte de stream, de fluxo ali de dados, mas ele tem uma outra filosofia que está ali por trás, né? Acho que é bom só citar o que ele é, porque não deixa de ser uma forma dos sistemas se comunicarem uns com os outros, né? Mas quando você pega, por exemplo, até o Kafka, que é talvez o mais famoso das tecnologias que envolvam esse tipo de mensageria, ele está trabalhando ali com operações em vários fluxos, fazendo join ou não, normalmente são dados em tempo real, apesar que, eu tô falando assim, normalmente, porque o Kafka, ele pode ser usado para fazer 200 mil coisas, faz café, o trem não é brinquedo não, mas assim... Faltou só fazer café. Se bobear, ele deve ter algum módulozinho ali que faça. Então, você vai estar trabalhando até aí a questão realmente de entender a natureza dos seus dados, porque são coisas diferentes. É diferente você estar trabalhando com evento, é diferente você estar trabalhando com mensagem, é diferente você estar trabalhando com streaming de dados. Apesar que todas essas filosofias podem ser usadas para poder um sistema comunicar com o outro. E eu acho que isso é muito o que a gente estava conversando um pouco até agora há pouco sobre fazer a análise até mesmo de retentativa. O que usar também é muito importante na hora que a gente for propor uma arquitetura, sabe? Porque às vezes você põe na cabeça que você vai fazer uma arquitetura orientada a evento, então você vai ter ali informações bem só do acontecimento e tudo mais, mas você vai ter que sempre ficar complementando essa informação, e aí sua arquitetura passa a ser toda hora a pessoa ter que ficar chamando os dados para enriquecer a informação, e aí você para de ter sentido de fazer, dependendo, utilizar o evento, faria mais sentido usar a mensagem, e assim, igual o Chagas falou, questão de streaming também. Então eu acho que a gente precisa, isso que o Chagas falou é uma coisa que eu olho muito em todos os projetos, analisar a natureza do meu dado, analisar a natureza da minha informação. Isso vai te definir muita coisa dentro da sua arquitetura. Beleza, vamos dar um prosseguimento aqui e dar uma dica, porque, tudo está um mundo das mil maravilhas, a gente coloca mensagem, vai ter garantia de entrega, vai ser tudo funcionar às mil maravilhas, né? Só que não. Mas só que não. Quais são os problemas que vocês encontram quando estão trabalhando com essas estruturas de mensageria? Bom, eu vou citar um aqui que eu estou lidando nesse momento, exato momento. Eu tenho um conjunto de integrações com SAP ali, e o SAP fica depositando mensagem do meu broker. Sabe? A minha API cai ali por alguns minutos, talvez até por algumas horas, dependendo do que acontece, né?
e ela não está preparada para isso e recebe ali uma pancada de informações que estavam na fila. Tinha lá o TTL delas ainda válido, né? Ou seja, não tinha ido para